Cássio, então conta aí pra gente como é que foi essa jornada sua com relação à leucemia, como é que foi que você descobriu? Falar como é que eu descobri foi... Eu tive uma infecção de garganta e eu tava com alguns hematomas pelo corpo. Roxo na perna, na barriga. Só porque como eu pratico motocross, eu achava que os hematomas eram por causa de tombo, por causa de colisão dentro da pista. E não ligava muito para os machucados, achava que estava normal. E a infecção de garganta, ela durou umas 3 semanas e ela não melhorava. Ela só ia piorando e ela começou a sair sangue. Só que por eu fumar, eu tinha receio de comentar com alguém e tipo meu pai criticar, minha mãe criticar por causa do uso do cigarro. Achar que o sangue que você estava perdendo era uma infecção do por causa do cigarro. cigarro. Aí eu fiquei calado e fazendo as consultas caladinho e tratando da garganta. E como nenhum médico falava nada, não achava que era infecção também, eu continuei tomando os remédios para melhorar e fiquei esperando passar. Aí passou a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana eu consegui uma consulta com o Dr. João Seba na Santa Casa. Que foi quando ele olhou minha garganta, passou alguns remédios e pediu para me fazer um exame de sangue. E logo em seguida eu já consegui o exame na mesma semana, no laboratório do lado do materno. E aí eu fiz o exame, eu nem ia fazer o exame, porque eu fiz a consulta na terça-feira. Foi na terça-feira, eu fiz a consulta com o Dr. João Seber, passou os remédios e pediu para fazer o exame. Aí eu marquei o exame para sexta. Só que como eu tomei os remédios durante a semana, minha garganta deu aquela melhorada instantânea. E na sexta-feira eu levantei com a garganta zero, não sentia nada, nem arranhão na garganta. Aí eu peguei cheguei para trabalhar normal, falei assim, não vou fazer exame não, fui trabalhar. Só que os meninos que trabalhavam comigo já sabiam que eu tinha o exame marcado. Aí eles falaram assim, você não tinha o exame marcado por cedo? Eu falei, tinha, mas a garganta tá boa, mexer com isso não. Aí eles pegou e falaram, não, você pega e vai lá, você já marcou, já tá marcado lá, conseguiram a vaga pra você, então você vai lá. Aí eu fui, peguei a moto, fui lá, tirei o sangue e voltei para trabalhar. Aí eles me passaram o negocinho, o registro para poder pegar o exame depois, pra quarta-feira. Aí eu peguei, voltei pra loja, peguei a caminhonete da loja e fui trabalhar. Aí fiquei na rua o dia todo, eu voltei eram umas 4 e pouco. Aí tinha 2 chamadas no meu celular e eu peguei e liguei um número que eu não conhecia. Aí era do laboratório, ligando pra mim lá pegar os exames. Aí eu falei, mas tá marcado aqui pra quarta-feira. Ela falou, não, seu exame teve alguma alteração, é bom você levar pro seu médico dar uma olhada. Aí eu falei, já começou a dar ruim, né? Imaginou, né? Aí fui lá, peguei o exame e já liguei pro Vitor, que é o filho do meu patrão. E falei que tava indo pro hospital. Aí ele pegou e falou, então você quer que vai com você? Eu falei, vamos lá só pra dar uma olhada, né? Sozinho esse trem é foda. Aí cheguei lá, o Dr. João Seba já tinha saído, tava o Dr. Divino. Aí eu peguei, consultei com o Dr. Divino, ele pediu mais alguns exames pra confirmar se tava mesmo com aquela situação. E como eu tava com plaqueta muito baixa, anemia muito forte, eles pegou e já queria me internar. Aí eu peguei e falei, que não tinha porquê, né? E eles pegou e não comentou, falou, não vamos comentar nada agora. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou só lá em casa tomar um banho, conversar com minha família e falar que eu tenho que ir pra Goiânia pra fazer alguns exames. Aí o meu pai desceu comigo, foi lá em casa, tomei um banho, arrumei a roupa 2 dias. Arrumou essa roupa 2 dias, né? Eu passo uma tirando essa casa, arrumei a roupa 2 dias, pra ter sobrando já. Aí cheguei na Santa Casa, me internaram na sexta-feira. Aí eu passei. Pois é, mas antes o doutor Divino não falou nada. Não comentou. Ele não né? tocou no assunto de leucemia. Ele só falava que eu tava com anemia muito forte e que precisava ir pra Goiânia pra fazer mais exames, que em Catalão não tinha como fazer pra saber certo o que era. Aí durante o plantão da noite, eu cheguei, internei, né? Aí durante o plantão da noite tinha acho que era estagiário, né? Não lembro, muito novo. Aí ele pegou e comentou sobre o que poderia ser. Aí ele pegou e falou, pode ser, acho que era púrpura e leucemia.
Ah, Aí nessa hora eu dei aquela baqueada. baqueada, Porque né? eu não conheci nenhum caso de leucemia, não tinha ninguém próximo que teve. O mais próximo que eu tive foi a novela da menina lá que rapou a cabeça, né? Hum. Mas nunca tinha visto. Aí deu aquela baqueada, aquele susto, falei, putz. E aí peguei e fiquei. Aí fui pro quarto, normal. A minha mãe ficou naquela, né? Não aceitava, queria que fosse qualquer outra coisa, não aceitava que era leucemia e ficava tentando insistindo que era outra coisa. Aí o meu pai pegou e conversou com o doutor, não sei se foi o doutor Clarimundo, e a gente, meu pai assinou um termo de responsabilidade e me levou para Goiânia, porque a gente não estava conseguindo uma regulação para poder ir pelo SAMU, não estava tendo vaga. Aí meu pai falou assim, não, vou levar ele particular e faz esse exame, confirma logo se for ou não, e aí a gente procura resolver o que faz lá em Goiânia. Aí a gente foi na segunda-feira, a gente chegou em Goiânia na segunda de manhã, consultou lá com um doutor hematologista, ele pediu o exame, aí ele conseguiu um exame para terça-feira mesmo. Ele ligou no Atalaia, ele tinha os contatos lá dentro, e conseguiu um exame para terça-feira mesmo. Aí na terça-feira de manhã, meu pai levantou, foi lá, fez o exame e voltou para o serviço dele, lá no Instituto do IEL, lá em Goiânia. Aí a gente lá sentado, conversando com o patrão dele, dando horário de almoço, esperando o horário de almoço pra gente sair pra almoçar, né? Aí o telefone do meu pai tocou, ele pegou e saiu, ele não quis atender perto. Ele pegou e saiu, foi pra outra sala. Depois ele voltou, aí ele ficou calado, me olhando e tal, e não falava nada. Eu olhei pra ele e falei, confirmou, né? Seu pai? Aí ele, vamos pro hospital? Aí vamos de novo, né? Aí nós levantou, foi sair, ele pediu pra ir no banheiro. Eu falei, não, vou no banheiro primeiro. Aí ele entrou pro banheiro, quando ele voltou, ele já voltou com o olho bem cheio de lágrimas mesmo. Acho que ele deu aquela baqueada que ele não, acho que ele não aceitava muito também. Aí a gente pegou, entrou no carro, o patrão dele foi dirigindo, porque ele já não tava conseguindo. Aí a gente foi pro Hospital das Clínicas primeiro. Aí chegou lá, a gente não conseguia vaga, e aquela correria e tal, e eu lá esperando. Aí a minha mãe lembrou de um amigo nosso que tem casa em Três Ranchos, que é delegado da Polícia Federal. E ele conseguiu uma vaga pra gente no Araújo Jorge. Foi onde eu consegui entrar no Araújo Jorge. Aí eu peguei e levei os exames para o Araújo Jorge, o doutor Federico pegou os exames, deu uma olhada e me internou. Aí ali foi começando o tratamento e... Como é que foi o início? No início, fica meio... Assim, eu não aceitava muito, acho que assim, não ficava revoltado, mas também não aceitava muito. Pegava, porque eu tava me sentindo bem, eu não tava sentindo mal, não tinha fraqueza, não tava nada, normal. E pra mim os exames estavam errados. Tá errado, uma hora vai ver que tá errado e vai me liberar logo. Aí ficava naquela, mas só que ficava ali, né? Aí, já que é pra ficar, vamos ficar. Aí começou a medicação, os transplantes de sangue, medicação, transplante de sangue. Aí eu comecei a sentir. Quando a medicação muito forte, eu comecei a sentir mais fraca, eu comecei a sentir mais enjoo, menos fome. E aí começou o processo de ir abatendo, mas acho que mais por causa do tratamento que por causa da doença. Cássio, mas o que mais chama a atenção de todos nós que acompanhou sua doença era a sua vontade de viver. Suas fotos sempre alegre, brincando, né? Falando que você era mais forte do que a leucemia. O que te levou a isso? Você conversou com alguém Não. antes? Porque você fala que tem, né? Muitos... Tem outros pacientes lá com quem você conversa. Não, mas tipo, eu sempre pedia muito pra Deus igual quando eu sofri um acidente de carro, todo mundo teve aquela impressão de que eu sofri um acidente bêbado, que eu era irresponsável, que eu era um moleque. Aí eu sempre pedia muito pra Deus pra ter uma chance de consertar aquilo. E quando eu tive a leucemia, eu vi como uma oportunidade de mudar a impressão que todo mundo teve de mim naquela época. Aí eu peguei e falei assim, já que é pra enfrentar, se for pra perder ou pra ganhar, eu vou enfrentar do melhor jeito. Vou levar na brincadeira, vou
levar rindo, e a imagem que eu vou deixar é de menino. Eu não tinha, assim, nunca pedi pra cura, eu nunca pedi a cura pra Deus. Eu sempre pedia pra não sofrer. E passou alguma vez pela sua cabeça que você ia morrer? Não lembro Ou a sua esperança era não tão... lembro a data. Mas, tipo assim, nunca acreditei que ia morrer também não. Sempre falava, mas ficava tranquilo. Agora, teve uma infecção que eu peguei. Nesse dia, eu cheguei a despedir da minha mãe. Porque eu estava em cima da cama, eu não mexia, eu não enxergava, eu abri o olho, não enxergava ninguém. Eu fazia transfusão toda hora e não melhorava, não conseguia dar aquela animada mais. E eu fui despedir da minha mãe, eu peguei na mão dela, pedi desculpa, falei que não conseguia mais. E fechei o olho e agradeci a Deus. Falei, se for pra ser desse jeito, eu tô tranquilo, porque eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo nada, só tava sentindo muito fraco e não conseguia ver uma recuperação, porque igual durante todos os outros dias, eu sempre tinha um mal-estar, mas recuperava rápido, tinha um mal-estar, recuperava rápido. Nesse dia eu fiquei muito tempo sem conseguir recuperar, só piorando, só piorando. E aí nesse dia eu achei que realmente não tinha mais chance. E o que aconteceu? Aí eu peguei e entreguei pra Deus, falei, se for pra ser assim, tô tranquilo, só tá, obrigado mesmo. E aí, fechei o olho e fiquei quieto. Umas 2 horas depois eu comecei a enxergar já. Já comecei a ver mais embaçado, mas estava conseguindo enxergar. E já consegui falar melhor e tal. Aí, à noite, eu já estava Mas bem... nesse período seu, os médicos chegou a falar o que você tinha? É normal ter isso? É normal por causa da imunidade muito baixa. E qualquer infecção que você pega, o corpo não combate. Então tem que tratar sempre com remédio. Igual, depois dessa infecção, eu fiquei 2 semanas sem fazer quimioterapia, fazendo só tratamento contra a bactéria. Para o corpo combater tudo que tinha Essa na foi infecção. uma que uma vez você me mandou um vídeo de você custando andar? Quando Foi você depois voltou? dela, aí eu fiquei uns 5 dias internado. Assim, internado, eu falo, de cama, sem conseguir levantar da cama pra nada. Eu ficava só deitado, minha mãe tinha que dar banho, tinha que arrumar tudo pra mim. Aí, num final de semana, o meu pai foi pra lá. Acho que era feriado aqui, ele foi pra lá. E ele pegou e... Todo dia ele chegava no hospital e falava assim, quer tentar andar? Eu falava, não, pai, tô doendo, eu tô cansado, deixa eu quietinho. Aí ele ficava aquele desânimo, né, porque via que estava abatido. E quando ele ligava e pedia foto, essas coisas, quando ele estava aqui, eu sempre mandava foto rindo, sempre mandava foto bem, falava que estava tudo tranquilo. E quando ele chegou lá, ele me pegou nessa fase mais ruim. Então acho que pra ele deu uma batida muito grande. E aí e todo dia ele chegava no hospital, quer levantar? Tá. No dia de ir embora, ele perguntou se queria tentar levantar, pedi pra não forçar. Aí ele pegou e saiu bem desanimado do hospital. Aí despediu, foi embora. Aí uns 2 dias depois eu consegui levantar e caminhar com um pouco de dificuldade. Aí eu fui pedir pra minha mãe fazer o vídeo pra gente mandar pro meu pai, que eu tava andando já, pra ele dar uma animada nele. Aí que eu fiz aquele vídeo, tentando andar. Tá. Foram quantos meses de hospital? 5 meses. Teve 3 internações. Eu tive a primeira, que foi quando eu fiquei naquela fase que ia passar rápido, que não era nada, que rapidinho ia passar, que era coisa à toa, o exame tava errado. Aí tive a alta. Aí eu saí e logo em seguida eu já fiquei mal de novo, tive que voltar às pressas para o hospital. Aí eu fiquei, foi o período mais longo que eu fiquei, foi 2 meses direto sem sair pra rua. Teve vezes de eu ficar só dentro do quarto, isolado, porque a imunidade era muito baixa. Até minha mãe, para poder entrar no quarto, tinha que ter um procedimento para poder ficar junto comigo. Então, aí teve esses 2 meses. Aí depois eu comecei a alternar. Deu uma melhorada boa, deu uma animada. Aí eles começaram a me liberar mais. Ficava final de semana, eu ia pra casa da minha prima lá em Goiânia, mas não liberava pra ir pra Catalão. Tinha que ficar sempre
por volta do hospital. Qualquer risco voltava para trás. Aí eu saía no final de semana, ficava na casa da minha prima, voltava, ficava 2 semanas internado. Aí nesse intercalando ficou uns 5 meses. Como é que é a vida morando dentro de um hospital? Onde existem outros pacientes como você? O que você chegou a ver pessoas sendo curadas? Chegou a ver pessoas morrendo? Como é que é? É engraçado porque eu ainda brincava com a minha mãe, porque você não vê ninguém morrer de manhã, de tarde, todo mundo só morre na madrugada. Você tá lá dos mais sossegados dormindo, você começa a escutar um berreiro lá no fundo, aí você fala, pô, morreu alguém já de novo. Aí você sempre fica aquela coisa na cabeça, fala, mas tá morrendo, tá morrendo. Mas sempre tem também os casos de superação, pessoa que sai dali, tá junto com você no quarto, sai bem, volta só pra fazer as revisão, que é a fase que eu tô agora. E você sempre mantém contato, você faz muito amigo lá dentro, agora com o WhatsApp, você faz contato pessoal de Morrinhos, muita gente que eu conheci lá dentro. E aí a gente manda foto de como é que tá, depois que saiu, pra dar uma animada, vai um animando o outro mesmo. Sim. E hoje, como é que tá o Cássio hoje? Hoje eu tô muito bem, graças a Deus. Tanto psicologicamente quanto de saúde. Essa semana eu fui para Goiânia fazer alguns exames de rotina mesmo que eu tenho que fazer, que eu tenho que acompanhar, porque eu ainda corro o risco dela voltar. Eu sou ciente disso, que corre o risco. Acredito que nunca vai acontecer, mas há o risco dela voltar. Então eu ainda continuo fazendo um tratamento de quimioterapia em casa. Tomo 23 comprimidos por dia até março de 2018. Aí depois eu encerro o tratamento e vou fazer só o exame de rotina que todo mundo deve fazer, que é um exame de ano, um exame de 6 meses, para poder acompanhar como é que tá. E acho que hoje não tem nenhuma dificuldade não, já consegui voltar à faculdade, voltar a trabalhar, estou praticando os esportes que eu gosto, não com a mesma intensidade que tinha antes, mas porque eu sei das limitações que eu tenho e tem que respeitar também, porque não é uma doença. Tipo assim, eu brincava muito que era mais forte, que era tudo, mas eu sei a força que ela tem também. Então eu faço as coisas que eu gosto, mas dentro do meu limite, que eu sei que eu consigo. Não esforço sem pensar no resultado. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu pondero bem se dá para fazer ou não. Risco sempre vai ter, nunca deixa de ter. Mas eu tento levar sempre com um risco mínimo hoje, respeitando a doença que eu tive. Tá. Você me falou que você esteve no hospital e tem uma amiga sua lá que a leucemia voltou e que agora é só com a medula, né? O transplante de medula. Porque muitas vezes quando a gente descobre que está com leucemia, a gente faz uma quimioterapia com um medicamento bem pesado mesmo para poder curar, porque o transplante ele é só em último caso, porque o transplante ele é sofrido, ele é mais difícil da pessoa, porque geralmente não faz um transplante com 100%, faz com 80% de compatibilidade, então tem aquela rejeição, o corpo demora a aceitar e a pessoa sofre muito durante o tratamento com o transplante. Lógico que depois do transplante a cura é, se você conseguir superar esse período de rejeição, de tudo, a cura é tranquila. Só porque é muito difícil achar pessoas compatíveis. Dentro da própria família é muito difícil. E igual eu tive conversando com ela lá, ela falando que estava fazendo o transplante e na família dela, a mais próxima era a mãe dela com 50%. Então ela ia entrar para a fila de espera, para ver se conseguia achar alguém com compatibilidade maior. E é pouco falado, a gente fala muito de doação de sangue também, que é muito importante. Eu fiz 106 transfusão no hospital. Teve pessoas lá que fazia bem mais. Eu chegava a fazer 3 transfusões por dia para conseguir aguentar o tratamento. E
Mas o transplante de medula também é importante, doação de medula. Porque, igual o caso dela, agora não tem mais como fazer com a quimioterapia, é só com o transplante mesmo. O meu caso, se voltar um dia, é o transplante. A quimioterapia já não resolve o meu caso. Eu faço uma quimioterapia para não deixar ela voltar, mas se ela voltar, a quimioterapia não resolve. Aí eu preciso fazer o transplante. E o banco de medula, ele é carente. Porque às vezes a pessoa acha que a doação de medulas é você chegar lá e tirar a medula para fazer a doação. E às vezes a pessoa assusta porque dói um pouco. Você tirar um pouco de medula dói. Só porque você vai fazer a doação de sangue normal, eles vão coletar uma seringa a mais de sangue para fazer as análises e te colocar no banco de dados. Se achar uma pessoa, por exemplo, lá na Bahia que é compatível com vocês, vão te ligar, vão perguntar se você tem interesse. Aí sim, você vai para lá, você faz a retirada da medula e faz o transplante para outra pessoa. Mas é um tratamento tranquilo para quem doa, não tem nenhuma dificuldade. A pessoa que quer doar é muito tranquilo e salva, porque no caso dela, por exemplo, eu espero que quando eu voltar lá em março, agora tem que ir em março, eu espero que ela já tenha feito o transplante e esteja seguindo o tratamento pós-transplante. Nós estamos contando a sua história justamente por conta disso, para fazer um apelo a toda a população, como vai estar numa rede social que alcança o mundo inteiro. Eu acho que o pedido é válido para o mundo inteiro sobre o transplante de medula, sobre a doação dessa medula. Eu acho assim que você podia explicar, pedir, né, para as pessoas procurarem os locais para fazer essa... O local de cadastro é o Hemocentro. Pode ser em qualquer cidade. Você entrou no Hemocentro, você fez o cadastro, você entra no Banco de Cadastro Federal, que vale para o país todo. Então, se você cadastrou aqui, você pode ajudar uma pessoa lá na Amazônia, você pode ajudar uma pessoa lá no Sul. Então, é só procurar o Hemocentro da cidade. Lá eles vão te explicar como que é o procedimento. Há 5 anos atrás, eu sempre fui doador de sangue, antes da doença. E sempre procurava doar de 6 em 6 meses. E uma vez uma menina me perguntou, você não tem interesse em ser doador de medula? Tipo, depois de já doava sangue há uns 3 anos. Aí ela perguntou se eu não tinha interesse de ser doador de medula. Eu falei, como é que funciona? Dependendo, né? Se doesse demais, não, né? Aí ela falou, não, é simples, você pega, faz a gente coleta uma seringa a mais de sangue e vai fazer uma análise e vai te colocar no banco de dados. Ela falou, pode fazer então. É o mesmo tempo que vai gastar. Aí ela fez, tirou a seringa, fez o cadastro, tudo, e eu entrei para ser doador. Acabou que quando eu entrei no hospital, ainda o médico chegou em mim e falou assim, você vai precisar fazer muita transfusão durante seu tratamento, então você podia entrar na rede social, conversar com seus amigos e pedir doação de sangue para o hospital. Aí eu falei, doutor, eu já fiz umas 12, 13 doações de sangue, eu tô com um haver na casa. No primeiro dia no hospital, eu gastei 2 bolsas de sangue. Nossa. No primeiro dia internado. Então é muito importante a doação de sangue e de medula. Porque você sente na hora, é como se tivesse cansado e tomasse um energético. Você tá ali deitado, cansado do tratamento, vem a transfusão, você dá aquela melhorada na hora. É muito importante a doação de sangue. Como é que era o Cássio antes da leucemia e como é que ele agora? Não sei. Acho que hoje assim, quando eu saí do hospital, tentei ficar mais quieto para não chamar atenção. E evitar, tipo assim, eu sempre ficava evitando falar do assunto.
Só que essa semana me deu alguma coisa, porque tipo assim, eu sempre ia no hospital visitar e eu vou de mês em mês, então eu tiro um dia para visitar os pacientes no hospital, tentar dar uma animada, mostrava as fotos de quando eu estava lá e a situação que eu estou hoje, então a pessoa vê que você está bem, ela pega e dá um ânimo nela. E eu achava que estava suficiente. Eu falei assim, não, está suficiente, não está chamando atenção, nada. Só que essa semana eu pensei em falar sobre o assunto para usar a doença que eu tive de uma forma mais produtiva, de ajudar, de realmente interferir na vida das pessoas. E o que você tem para falar para quem descobriu a leucemia? Que passou o mesmo medo que você, o baque, lembra? Quando você perguntou pro seu pai se era mesmo e aquele baque que você sentiu na hora. Eu falo que eu só tive o susto quando o médico falou que poderia ser. Ali eu realmente dei uma baqueada, minha mãe viu que eu comecei a chorar, mas dei aí eu só dei uma orada à noite e pedi para Deus iluminar. Vai ser da sua vontade, do jeito que o Senhor quiser. E eu não tenho... eu não sou religioso, eu não frequento igreja, mas eu sempre fui muito de conversar com Deus. Sempre. Na hora de deitar, agradecer. Na hora de levantar, agradecer. Sempre e procurar respeitar o máximo que eu puder os ensinamentos. E aí eu pedi para Deus me iluminar. E na noite antes de confirmar, de fazer o exame de medula, eu tive um sonho com meu avô. E ele pediu para me ficar forte e não desanimar. Que realmente era. Eu já acordei sabendo que era. Eu fui para fazer o exame sabendo que era. Porque... mas aí eu já estava, quando confirmou, eu já estava bem ciente da situação e que tudo ia se resolver do melhor jeito. Se o melhor jeito não fosse continuar vivo, mas que eu deixaria um recado importante. E assusta. Não tem como falar que eu não tenho medo. Eu tenho muito medo de voltar para o hospital hoje. Porque é pesado o tratamento, é difícil. Mas se a gente conseguir manter a fé, se a gente tiver ânimo, tiver vontade mesmo de viver, as coisas vão dando certo. Na noite em que eu agradeci e pedi desculpa para minha mãe que eu não conseguia mais fazer o tratamento, naquela noite, depois daquela noite eu não tive mais nenhuma dificuldade durante o tratamento. Como se Jesus tivesse, tipo, ele chegou no limite dele, agora eu vou interceder e de agora para frente eu cuido. Porque depois daquela noite eu nunca mais tive nenhum problema dentro do hospital. Antes disso eu tinha tido água no pulmão, tinha tido parada cardíaca. Estava sempre, tinha algum probleminha ou outro que a gente esconde durante o tratamento, porque a minha avó é muito emotiva e tipo, a pessoa não está te vendo, ela cria as coisas na cabeça. E eu tentava sempre mostrar o lado bom de lá, para as pessoas ficar mais tranquilas, minha família, meus amigos e tal. Mas é difícil, só que não é impossível. Se você tiver muita fé mesmo e lutar mesmo, acreditar, acordar todo dia com vontade. Assim, hoje vai dar certo, as coisas dão certo. Se às vezes você foi dormir, você estava mal, você acordou no dia, você agradece e fala, hoje vai. E tenha todo dia acordar desse jeito. Sempre buscando conseguir. Um dia você me contou